Ao documentar o comício de campanha na Pensilvânia no sábado à tarde, que se transformou num atentado contra a vida do ex-presidente Donald Trump, um fotógrafo veterano do The New York Times chamado Doug Mills conseguiu captar a imagem de uma bala que passa pela cabeça de Donald Trump. A ampliação da imagem foi feita por Michael Harrigan, um agente especial do FBI que passou 22 anos na agência. Abre aspas. Isso certamente poderia mostrar o deslocamento do ar devido a um projétil. O ângulo parece um pouco baixo para ter passado por sua orelha, mas não impossível se o atirador disparou vários tiros, disse Harrigan em uma entrevista na noite de sábado após revisar as imagens de alta resolução que Mills arquivou do comício. Doug Mills estava usando uma câmera digital Sony capaz de capturar imagens em até 30 quadros por segundo. As informações são do jornal The New York Times dos Estados Unidos. Ô Diego Tavares, essa imagem está rodando o mundo também. Para quem está nos acompanhando por imagens, está vendo ali o Donald Trump e atrás, ao lado ali, exatamente o deslocamento do ar gerado a partir de um projétil disparado por uma arma de grande potência. Ô Diego. Nelson Kobayashi, essa foto, sem dúvida nenhuma, vai ganhar todos os prêmios de fotografia. É a imagem de 2024. A primeira foto com a qual eu tive contato, que me impressionou muito, foi aquela do Trump com o punho levantado, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Então, exatamente. E eu achei que aquela foto, enfim, chocaria o mundo, mas logo depois veio essa foto do fotógrafo do The New York Times e que, assim, impressionante. A arma utilizada no atentado foi um fuzil AR-15, como você disse, uma arma poderosíssima e que inclusive é o armamento mais utilizado nesse tipo de ataque extremista nos Estados Unidos. Eu não me lembro agora o percentual, eu tive contato com esse dado ontem, agora me fugiu aqui, mas algo assim, em torno de 60% dos atentados norte-americanos, essa arma ela é utilizada. Então, de fato, é um armamento muito poderoso. A foto a despeito de ser um episódio terrível, é uma foto incrível, impressionante. Como eu disse, certamente vai ser a imagem de 2024. Posso só botar um foguinho nessa... Claro. Fogo, não é muito boa essa analogia. Não é uma palavra muito adequada. Peço desculpas, não era um momento apropriado. Mas muito se disse que o autor do atentado ainda não tinha 21 anos, então ele ainda não poderia, seria a primeira eleição que ele votaria para presidente. Mas ele já tinha acesso a uma arma desse calibre, né? Muito provavelmente adquirida pelo pai dele, mas o fato dele aos 20 anos ter acesso a uma arma dessa e não poder votar me chocou bastante, né? Essa incongruência, eu confesso que me causou bastante preocupação. E tem um detalhe, né, Gui? Essa imagem é uma imagem que está registrada agora, naturalmente, como uma grande imagem histórica da política, mas também vai ser uma foto a ser utilizada por peritos, né? Você não viu ali, já tinha gente calculando o ângulo, se teria passado ou não na orelha, na altura da orelha do Donald Trump, ou Guilherme Mendes? Tem gente com tempo pra tudo também, né? O cara pega essa imagem e não tá fazendo nada, vai começar a fazer conta. Internet, pois é, e aí? Eu queria aproveitar e perguntar pro professor Fruela a questão de como fica dois assuntos. Primeiro, o fato de, num discurso pró-armas, eventualmente o candidato e potencial novo presidente americano, de repente, ser vítima de um armamento, como eles bem colocaram, comum e de fácil acesso, a ponto de um jovem conseguir esse armamento com seu pai ou na própria família. É óbvio que isso está sendo investigado, mas parece que esse é o primeiro apontamento de que a arma teria sido comprada pelo seu pai, e se colocar como um atirador ou profissional, um sniper, para vitimar um presidente americano. Então, acho que, de alguma forma, eu queria ouvi-lo de como depois vai ficar a congruência do discurso pró-armas, né, da permissividade do acesso às armas, frente a se tornar uma potencial vítima, né, uma vítima fatal. E o segundo ponto é que, embora vocês tenham colocado a questão das notas, não é, em que a ex-primeira-dama cita a família e Deus, e acho que isso tem muito a ver também com um discurso da predestinação, né, muito da ética protestante, que coloca alguns como escolhidos por Deus para estar em determinados lugares, e acho que vai ao encontro esse tipo de colocação. Mas, por outro lado, quando
acaba ali o atentado, nos primeiros segundos, as palavras que o presidente coloca são luta, luta, luta. Então não me parece, é óbvio que talvez a gente não possa julgar a reação imediata com a reação imediata pensada das notas, mas não me parece que há um caminho de arrefecimento. Pelo contrário, pelo menos naquele momento, e a gente viu que a população ali no entorno, os apoiadores inflamados, quando você põe punhos cerrados, sangue no rosto e grita luta, 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 isso me parece uma postura de enfrentamento, que é o que o presidente Trump fez durante todo o seu mandato e depois agora como pré-candidato. Como é que vocês acham que essa guinada, eventualmente mais institucional ou de maior apaziguamento, pode vir a acontecer? Essa é a minha dúvida, porque eu acho que tem sinais trocados aí, né? Vamos lá, primeiro o professor Furriela e depois o professor Alexandre Pires. Bom, é interessante essa tua colocação, porque a questão das armas nos Estados Unidos trazem um debate que já não é novo, né? Principalmente a partir do momento que a gente começou a acompanhar aqueles atentados em ambientes públicos comuns, como escolas, hospitais, ou qualquer pessoa que esteja ali impactada por alguma situação, pega a sua arma em casa e pratica um atentado. Eu lembro um episódio curioso da primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, né? Eu estava por lá estudando e eu fui numa lanchonete, comi um lanche. No dia seguinte, na mesma lanchonete, um cliente que se sentiu insatisfeito pegou a arma em casa e matou 3 funcionários da lanchonete. Nem saiu aqui no Brasil. Ou seja, até tem episódios que só passam por lá mesmo, né? Então, essa questão de acesso às armas estar relacionada a atos de violência, e inclusive armas de altíssimo calibre, também foi trazido isso aqui, é uma questão que permeia a sociedade americana. Agora, infelizmente, o que acontece lá neste debate, eu acredito que não vá fazer com que haja alguma mudança aqui, é de que não associam a maior parte das pessoas esse acesso às armas aos atos de violência. Então, como o americano vê mais pelo próprio ato praticado e pela intenção, o fator, aqui a intenção de ter matado Donald Trump, ou de tentar matar, é considerada mais importante do que o acesso às armas. Eu digo infelizmente por quê? Porque eu acho que é um debate importante, um país onde tem tanto acesso. O Acácio lembrou bem, quer dizer, não pode votar, mas pode ter acesso de alguma forma a um armamento tão pesado, né? Mas eu acho que não vai conseguir-se, ou mesmo Joe Biden, a campanha democrata, que queira puxar um pouco por aí, aproveitar o ensejo, já que os democratas geralmente são contra essa liberação toda de acesso às armas, eu acho que não vai se relacionar, mesmo tendo essa questão do acesso, que eu acho que em algum momento os Estados Unidos têm que discutir isso. Mas nesse episódio eu acredito que não. Até porque, professor, só para acrescentar um dado a essa tua colocação, lá eles analisam muito os dados para a edificação de políticas públicas, e o fato é que a taxa de homicídios média por 100 mil habitantes nos Estados Unidos é de 6,9. É a mesma taxa de homicídios dos melhores bairros aqui de São Paulo, por exemplo. Muito sem dúvida. Eu quero agradecer demais a participação do professor Manuel Furriela, está com horário, precisa sair, está aqui desde ontem à noite, hoje de manhã no Jornal da Manhã, agora à tarde também no nosso Tá na Roda, nos ajudando a entender melhor todos os impactos deste atentado. Obrigado, viu, professor? Agradeço e parabenizo novamente a cobertura da emissora, teu trabalho, muito obrigado, dos colegas aqui, debate super bom. Muito obrigado. Conosco no Tá na Roda esse domingo, o professor Manuel Furriela. E eu quero também repassar a pergunta que foi feita ao professor Furriela, ao professor Alexandre Pires, que continua conosco no Tá na Roda. A questão das armas é um assunto delicado, né, nos Estados Unidos, porque primeiro a interpretação é que é um direito constitucional, ou seja, muito difícil de ser modificado. Um outro ponto é que outros atentados usaram armas diferentes, né? Contra o George Ford foi uma semiautomática, contra o Reagan foi um revólver, o próprio George W. Bush, ele também sofreu um atentado com uma granada que não disparou, né? Ou seja, existem armamentos de vários tipos. Lembrando que o Abe, né, o primeiro-ministro japonês, morreu poucos anos atrás, com uma arma improvisada, né? Ou seja, feita em casa. Então, assim, esse discurso seria frágil, né? Outra coisa é falar que quem tem armas é um potencial assassino, né, magnicida, também seria muito confuso ali, uma atitude muito arriscada por parte dos democratas. Obviamente,
o Trump não vai trazer isso, não vai invocar esse tipo de discussão, né? Ou seja, associar o porte de armas com a tentativa de assassinatos e atos extremistas seria um erro imenso dentro do cenário americano, né? Ou seja, mas é uma questão realmente preocupante. Mas o que me chama mais atenção não é tanto o acesso à arma, é a precisão do atirador. Os serviços militares ali, as várias forças militares já investigaram o nome do assassino nas suas listas e não encontraram. Ele não tem treinamento militar, né? Ou seja, até agora fizeram um pente fino, ele não teve treinamento militar. Se nós imaginarmos que ele disparou 8 tiros, né? E se aquele tiro ali que está na foto não é um tiro que atingiu a orelha, é um dos tiros, mas não o da orelha, então pelo menos 2 tiros foram disparados com muita precisão, sem saber exatamente a localização dos 2 feridos atrás e do outro que foi assassinado também na arquibancada. Então me parece que o que mais impressiona é essa capacidade. Um tiro de 150, 135 metros é um tiro exigente, é um tiro difícil, né? E ele conseguiu se posicionar bem, né? E fazer um tiro ali que praticamente é um headshot, um tiro na cabeça, né? Um pequeno erro, talvez o vento que não foi muito bem calculado, o fato ali talvez de um pouco menos de treinamento do que o necessário, mas, a meu ver, né, basicamente nós temos ali um sharpshooter, né, um atirador de elite sem nenhum treinamento militar. Isso impressiona. Muito bem, professor. Quem se junta agora no nosso Tá na Roda, no nosso time, é o nosso Wilsinho Pedroso. Bem-vindo, Wilsinho. Obrigado pelo convite aí, viu? Chega atravessando na frente da câmera. O pessoal fala entra, eu entrei, né? Parabéns. Ô, Wilsinho, bem-vindo. O que você está acompanhando aí desde ontem, Wilsinho, esse atentado contra o Donald Trump? Como é que você está avaliando? Ô, Koba, bem-vindo a todos, bem-vindo aos amigos que estão nos ouvindo aqui. Ô, Koba, assim, é uma coisa triste, né? Eu acho que essa relação de arma e guerra e política tem cada vez mais se aproximado nesse mundo de transição que a gente vive, esse mundo político. O Trump, nesse momento, ele tem acaba tendo uma larga oportunidade de vencer essas eleições. Mas não vale esquecer que na política, uma semana, 2 semanas é uma eternidade. E a eleição dos Estados Unidos, se eu não me engano, se puder me corrigir, é em novembro. E isso vai se diluir ao longo do tempo. O Biden tem um processo agora de reconstrução, porque realmente o que falam que a bala resvalou na orelha do Trump e acertou no peito, a bala resvalou no Trump e acertou o peito do Biden, é uma realidade. Como foi as eleições aqui pro nosso ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acho que agora é um momento que o Biden tem e sua equipe de tranquilidade para reformular uma estratégia que já ia mal por conta das condições físicas do Biden, né? Ele tinha um problema cognitivo, trocando nomes, muitas vezes ficando parado em ocasiões onde as pessoas estavam em festa e ele estava no mundo da lua ou num processo de muito abismo na frente dele. Acho que agora o Trump e o Biden têm que reformular suas análises e o próprio Trump também, porque essa questão da bala vai se diluir conforme o tempo, vão existir narrativas a favor e contra. Existe até uma piada que me mandaram hoje, o Trump tem 13 pontos na orelha, né, e o Corinthians não tem os 13 pontos, né, mas eu acho que a gente, falando de uma forma de brincadeira... Quantos pontos? 13 pontos, o Corinthians não consegue ter 13 pontos, o Biden tem 13 pontos na orelha. Bom, mas falando sério, acho que agora as estratégias têm que ser retomadas. Existiu uma estratégia de fragilidade da campanha do Biden por conta das condições físicas dele, e agora tem uma outra narrativa que é a questão de uma fragilidade do Trump conforme o tiro, mas essa fragilidade, até por conta até que vocês estavam falando, punho cerrado, pedindo força, ele sai de uma forma fortalecida para novembro, mas vale dizer,
uma eleição até novembro, são mais alguns meses, e isso pode mudar ao longo do tempo. Muito bem, eu acho que quem te mandou isso aí foi o nosso palmeirense Guilherme Mendes, hein? Não, quem me mandou isso foi o corintiano Cássio. A Cássio Miranda me mandou isso logo cedo. E eu perguntei pra ele, falou sobre isso? Falou, não falou. Então deixa eu que tô entrando agora, quebrar um pouco o clima e de uma forma de brincadeira. Deixa eu fazer um desagravo aqui, porque o Acácio não é corintiano. O Acácio é tricampeão mundial, meu São Paulino, como eu. No Brasil, quem tem mais tem 3. É isso aí. Acácio, suas avaliações finais, você que estava aí desde manhã também acompanhando. Koba, primeiro agradecer a audiência. Em segundo lugar, eu acho que a próxima semana, será determinante para as eleições norte-americanas. Primeiro, por conta da postura do Trump na convenção republicana, é o ato formal onde ele será indicado candidato à presidência pelo Partido Republicano, e também essa confusão que os democratas têm. Se eles aproveitam o momento e substituem o Joe Biden, ou se eles vão agonizar até o final com o Joe Biden, e aí, felizmente para uns, infelizmente para outros, já há mais ou menos um desenho do resultado das eleições norte-americanas. No final das contas, boas semanas a todos, especialmente ao meu amigo corintiano Wilsinho. Conosco não Tá na Roda desse domingo, Acácio Miranda. Vamos lá, Gui. Eu quero que você também nos traga essa avaliação sobre o que falava o Acácio. Vão segurar firme na mão ali do Joe Biden para continuar a campanha com ele como nome democrata contra o republicano Donald Trump? Ou você acha que isso vai dar uma bagunçada ali entre os democratas? Eu imagino que, de repente, esse episódio pode solucionar a pendência democrata. Porque, a depender do que mostrarem as pesquisas pós-incidente do atentado, se de fato, como o presidente Trump, o ex-presidente Trump já vinha aparecendo como o grande favorito, se ele despontar com uma votação ainda mais expressiva, pode ser que realmente o presidente Biden fique como candidato democrata e venha a ser derrotado, já que a percepção do eleitor seria de que dificilmente essa eleição fugiria da mão de Trump. Então, por um lado, não seria necessária a substituição, já que a eleição estaria praticamente decidida, e por outro, o episódio em si acabaria também por resolver essa questão da dificuldade da intelecção e tudo aquilo que o problema de saúde do presidente Biden vem demonstrando. Se de fato as pesquisas mostrarem que Trump vai ser eleito com uma grande margem, com uma grande diferença, eu acho que a tendência é que Joe Biden seja mantido como candidato e aí se resolveram os problemas. Trump para mais um mandato e o Partido Democrata não vai ter que passar pelo desgaste que vinha se desenhando de fazer uma substituição, escolher um novo nome, abrir mão do dinheiro que já vinha separado por meio das doações para essa campanha. Acho que esse episódio tem, de repente, o poder de, por um lado, decidir a eleição pró-Trump e, por outro, decidir o impasse democrata de quem seria o oponente ao ex-presidente. Muito bem, meus amigos. Quem se junta agora ao nosso time é o nosso querido Diogo da Luz. Afinal, nós não podemos ter o tiozinho sem termos o tiozão, não é verdade? Essa dupla magnífica dos nossos domingos do Tá na Roda, tiozinho e tiozão. E isso não é pejorativo porque temos o papo de tiozão, não é não, Diogão? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a audiência, um prazer falar com vocês. Não tem nada de pejorativo, não. Já me chamaram como o mais antigo, o decano da mesa, o tiozão, e eu tenho papo de tiozão todas as quartas-feiras às 7 horas com muito orgulho. Acompanhem no YouTube. E o podcast do Wilson nós vamos mudar para papo de tiozinho, não é? Como é que é lá? Não, Política Real toda quinta-feira às 19 horas, no YouTube. Diogão, conta pra gente aí a sua análise sobre todo este episódio. Eu acho que aquela coisa é uma tragédia, é um negócio muito triste a gente pensar que é o 16º atentado contra presidentes ou candidatos à presidência nos Estados Unidos. É, sem dúvida, uma coisa preocupante, e não tem dúvida que ambos os candidatos vão ficar muito mais tensos nas suas andanças até o final da campanha, inclusive depois que assumirem. Não tenho a menor dúvida disso. Agora,
Considerando toda essa tragédia, esse lado chato, esse lado preocupante, a gente vê que esse atentado foi quase que um golpe de sorte para o Trump. Dá para dizer que ele caiu para cima. Porque foi atentado clarissimamente, que alguns chegaram a dizer que não, feriu ele, ninguém quer ser ferido, mas de uma maneira que aparentemente não trouxe nenhuma sequela. Alguns disseram que teria problema no tímpano, não, porque a bala quando passa, o barulho ficou lá atrás, ela passa zunindo rapidamente. Então, me parece que isso reforça demais a possibilidade dele ganhar a campanha, e mesmo na possibilidade de o Biden aceitar a troca por outro candidato, parece que nem isso mais fará diferença.